de 1850 a 1930. 80 anos. É um longo período de crise do modo de organizar a produção agrícola, posse e uso da terra, e de transição para um novo sistema. Sempre foi assim. Então foram 80 anos de crise. Crise por quê? Primeiro, porque o tráfico negreiro foi proibido, tá? Em 1850 pelo Império Inglês. Segundo, aqui no Brasil, as fugas e os quilombos se multiplicaram, tá? Então isso gerava crise. Imagina, uma fazenda com 200 escravos, sem forja, desorganiza toda a produção agrícola. Tá? Terceiro, porque lá na Europa, agora, eles já estavam no capitalismo industrial, trabalho assalariado, patrão. Não cabia mais o trabalho escravo. E o próprio Império Inglês, quando pressionava as colônias para abandonar o trabalho escravo, não era por humanismo. O Império Inglês nunca foi humanista, foi um dos mais perversos. Mas é porque eles justificavam que era mais barato para o capitalista ter trabalhador assalariado do que como escravo. Há um filme clássico sobre isso, 2, aliás, vou citar para vocês ir atrás. Queimada, né? Com Marlon Brando, jovem, bonito, né? Que é sobre a experiência da plantation numa ilha do Caribe e como os ingleses apoiam os trabalhadores escravos para eles se libertarem do português. Lá era uma colônia portuguesa. Porém, quando eles se libertam, eles não dão autonomia para os escravos. Eles transformam eles em trabalho assalariado. Porque o inglês dizia que era mais barato do que sustentar a vida inteira um escravo. O outro filme é Indochina, que daí analisa a plantation lá nas colônias francesas do Sudeste Asiático. Então, o filme sempre é bom para a gente memorizar. Também, mais moderno, se vocês querem saber como é que era a vida dentro de uma plantation, vejam o filme, que a maioria já deve ter visto, Django Livre, sobre a plantation no sul dos Estados Unidos. Com a vantagem que nesse filme os escravos vencem, ou pelo menos o herói de escravo vence. Tá? Bom, e claro, tem muita violência, que é próprio do diretor Tarantino, que gosta de muita violência, mas eu acho que ele é fiel com a história. Bom, nesses 80 anos de crise, então, o trabalho escravo vai se desmoronando. Lembre-se também, aqui no nosso continente, 1804, aconteceu a primeira revolução vitoriosa dos trabalhadores escravos no Haiti. Olha, 50 anos antes. Então, a burguesia, as elites brasileiras já estavam se preparando para o fim da escravidão. E Dom Pedro II, que era muito sabido do ponto de vista deles, edita, então, a Lei 601, que é a primeira lei de terras. Essa Lei 601 introduz na sociedade brasileira a propriedade privada da terra. E por isso que é um marco. Antes de 1850 não havia propriedade da terra, agora tem. Depois, seguindo a história da crise e transição, 1888, fim da escravidão do ponto de vista legal, ainda que o Darcy Ribeiro diz que mais da metade dos trabalhadores escravos já tinham fugido ou conquistado a alforria quando veio a lei. Então, a lei praticamente legalizou uma coisa que já era insustentável. E, para substituir a mão de obra escrava, então, esse mesmo Dom Pedro II, já 1875 em diante, ainda tinha trabalho escravo, mas ele já foi lá na Europa fazer propaganda e prometer, então, terra para camponeses pobres europeus. Foi assim que o meu avô veio, e mais 3.600.000 camponeses da Europa, com a promessa de terra. E como já havia a lei de terras que garantia propriedade privada da terra,
De fato, a maioria desses camponeses recebeu um lote de terra do governo, porém teve que pagar. Por quê? Como parte da lei de terras, para evitar que o trabalhador escravo virasse camponês, eles impuseram uma condição: só podia ser proprietário de terra quem pagasse, quem comprasse. E, obviamente, que os trabalhadores escravos estavam literalmente pelados, nem calçado tinham o direito de usar. Então, quando terminou a escravidão, a maioria dessa população escrava migrou para as cidades portuárias, que era ainda a única possibilidade de sobrevivência, carregar e descarregar navio. E essa é a origem de por que todas as cidades portuárias do Brasil são majoritariamente negras. Rio Grande, na minha terra, né? Pelotas também, que era um porto fluvial, né? Subindo mais aqui Santos, em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois São Mateus, no Espírito Santo, era o porto da época, até hoje cidade negra, Ilhéus, no sul da Bahia, até hoje majoritariamente negra, depois Salvador, depois Recife, depois São Luís. Todas cidades negras brasileiras. Também, do ponto de vista urbano, importante, essa lei de terra que proibia o cara ser proprietário se não comprasse, é ela a mãe da favela. Porque essa população negra, quando foi para a cidade expulsa, ainda que liberta, sem eira e nem beira, sem nenhuma recompensação econômica, chega na cidade para trabalhar, né? Vai construir a sua casinha, saber construir, eles sabiam, que já faziam isso lá no interior. Qual é o lugar que sobrou para eles construir casa? Se eles chegassem num lugar bonito, começavam a construir sua casa, chegava um capitalista e dizia, não, essa terra é minha, está aqui o papel, eu já comprei da coroa. Portanto, sobrou para os trabalhadores negros, ex-escravos, construir suas casas aonde nenhum capitalista se atreveu a comprar. Ou seja, mangue, daí nasceu as palafitas, as encostas de morro. Né? Daí as favelas está tudo em morro. Né? Porque lá o capitalista não quis comprar, ele preferia as planícies, os lugares mais próximos do centro da cidade, digamos assim. Então, a Lei de Terras 601 é também a mãe, a origem das favelas no Brasil. Bom, então, nós chegamos em 1930, fim da escravidão, 3 milhões de camponeses europeus, então surge daí uma nova classe social, que são os camponeses, formados pelos migrantes e também, diga-se, importante ressaltar, parte do campesinato que foi se formando na história do Brasil eram os mestiços, que também o Darcy Ribeiro descreve bem nesse livro. Na miscigenação que houve na formação da população brasileira de europeu com negro, negro com índio, índio com europeu, essa nova geração não podia ser escravizada, porque não era comprada e vendida como eram os trabalhadores da África. Então, esses mestiços, vamos dizer assim, para sobreviver, eles tinham que entrar sertão adentro, porque a maior parte da plantation, como era para exportação, estava no litoral do Brasil. Então, esses mestiços iam entrando sertão adentro, nas terras públicas, onde nenhum capitalista tinha interesse, e lá, na forma de poceiro, reproduziu uma vida de camponês. Ou seja, primeiro produziu os alimentos para a subsistência da sua família, e o excedente eles vendiam no mercado. E aí também esse camponês mestiço, ao longo da história do Brasil, foi o que organizou as feiras, que estava no imaginário lá da Europa, que os europeus tinham trazido, mas que é também a forma
primeira, digamos assim, de você comercializar os excedentes pelos camponeses. Então, a feira é quase que universal. E é por isso que a feira, até hoje, é um traço cultural do interior do Brasil e, sobretudo, do Nordeste. Porque foi aí onde se multiplicaram o maior número desse camponês mestiço. Ele criou a feira. Então, sábado e domingo, levava o seu excedente na feira, vendia, trocava, comprava o que precisava, e assim sucessivamente.